que não faria sentido, não faria o menor sentido o senhor se beneficiar de ter suas dívidas de campanha pagas pela UTC, porque o senhor cancelou uma obra da UTC. Eu estou dizendo ao senhor que depois de cancelar esta obra da UTC, 2 meses depois, o senhor deu outra obra para a UTC. Não, eu não dei outra obra para a UTC porque a UTC não foi escolhida por mim. Foi escolhida por o secretário que licitou a obra por meio de uma comissão de licitação. E essa obra que você se refere não tinha, na época, e não tem hoje, nenhum indício de superfaturamento. Você cancela a obra com indício de superfaturamento, o que só foi comprovado... Foi a UTC que tocou a obra, não no consórcio não, Camargo Correia. Não, era 70% Constran, 30%. Senhor. Constran, candidato. Constran William, é um braço da UTC. O consórcio era 70%, 30%. 30 Constran, de quem? 30 Constran, 70 Camargo. Constran, UTC. Agora, detalhe. Na confissão da UTC e da Odebrecht, eles só assumem o superfaturamento justamente na obra que eu cancelei. Sabe quantos milhões nós deixamos de gastar a mais nessa obra que foi suspensa e nunca retomada? 300 milhões de reais. Candidato, sabe quanto que nós economizamos desbaratando a máfia do ISS, que envolvia todas as construtoras de São Paulo com os fiscais da prefeitura? 500 milhões de reais. Você sabe quanto que nós poupamos com a inspeção veicular que a Controlar tinha na cidade de São Paulo? Candidato, agora, desculpe, eu acho que o Boni já está satisfeito com... nós desbaratamos... O senhor já respondeu a pergunta dele. Mas eu não estou. Sim, mas é que a entrevista tem que andar, candidato, senão... Quando é a sua honra que está em jogo, você decide. Quando é a minha, eu decido. No primeiro ano de gestão, foram 3 esquemas desbaratados na Prefeitura de São Paulo pela Controladoria que eu criei e que o meu sucessor desmontou. Então vamos falar... E, por fim, a gráfica paga deu depoimento de que não prestou os serviços que a UTC pagou para a minha campanha. Então vamos... Só isso. Justamente sobre a Prefeitura. O presidente Lula indicou em várias eleições, para eleições, candidatos até então pouco conhecidos da imensa maioria do eleitorado. Os analistas costumam até ter um nome para esse tipo de candidato, candidato poste. Indicou em 2012 o senhor para a Prefeitura, para se candidatar à Prefeitura de São Paulo. O senhor se elegeu. E 4 anos depois, o senhor tentou se reeleger não mais como um candidato desconhecido, mas como alguém que tinha administrado por 4 anos a maior cidade do país. E o senhor perdeu a eleição. Aliás, o senhor foi o primeiro prefeito o primeiro candidato à reeleição da história da cidade de São Paulo a perder uma reeleição ainda em primeiro turno. Ou seja, a maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora, apenas 2 anos depois, de novo, o presidente Lula o indica, isso é um ungido do presidente Lula, como candidato à presidência da República, e o senhor não vai ter, de novo, a administração reprovada pela maioria do eleitorado? Bom, por que o presidente Lula me indicou como candidato a prefeito de São Paulo? Porque, na visão dele, eu fui o melhor ministro do seu governo, tendo saído no dia 24 de janeiro de 2012 como o ministro mais bem avaliado do governo mais bem avaliado da história. O ProUni, fomos nós que criamos, 126 cidades brasileiras receberam universidades federais. Então por que o senhor perdeu a eleição? 214 cidades receberam escolas técnicas. Nós construímos mais de 1.500 creches, compramos mais de 37 mil ônibus escolares com um programa que eu criei chamado Caminho da Escola. Não existe um município do Brasil que não tenha recebido algum benefício do Ministério da Educação. Foi por isso que ele me escolheu para prefeito de São Paulo e eu ganhei do candidato presidencial do PSDB, que perdeu a eleição. Candidato. Em 2016, entrando na sua pergunta, foi um ano muito atípico na cidade de São Paulo. O clima que se criou no Brasil de antipetismo, porque se represou informações sobre os demais partidos, foi enorme. E o que aconteceu em 2016? O Temer assumiu a presidência da República e o Tasso Gereissati, ex-presidente tucano, admitiu ontem em entrevista que o maior erro do PSDB foi ter contestado as eleições de 2014, foi ter aprovado pautas bomba contra o governo da Dilma e ter embarcado no governo Temer. Então o senhor está dizendo que os eleitores não sabem votar. Em 2016... Eles puniram o senhor com a não eleição. Em 2016, este país tirou uma presidenta legitimamente eleita do poder
colocou o Temer, que atraiu com um programa completamente diferente, e elegeu o João Dória na Prefeitura de São Paulo. O senhor atribui a isso a sua derrota eleitoral, pergunte candidato? hoje para os eleitores de São Paulo o que eles acham do meu sucessor. Pergunte aos brasileiros o que eles acham do governo Michel Temer. E aí você vai saber o que aconteceu em 2016. Aconteceu uma indução a erro. Então, esta indução a erro foi um erro do eleitor. O eleitor foi induzido a erro. Então, o senhor disse que o eleitor votou errado. Ele votou errado. Ele votou com as informações que ele tinha. Tá, mas as informações que ele tinha não dispunha é de que o PSDB era de Santos, o PMDB era de Santos, o PP era de Santos e o demônio do país virou o PT. E o petista, e isso se provou errado. O petista Fernando Haddad, quando candidato à Prefeitura de São Paulo, fez uma série de promessas e não as cumpriu. Eu lhe pergunto se as promessas que o senhor não cumpriu não teriam tido um peso grande nessa sua derrota eleitoral em primeiro turno na tentativa de reeleição. Eu vou exemplificar. O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12 de 43. No fim do seu mandato, havia quase 500 mil de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médico. Essa fila era uma fila de 500 mil de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2.000 guardas civis. O senhor entregou uma contratação de 600. Prometeu 2.000, entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. Muito bem. Por que o eleitor haveria de imaginar que o senhor virá a cumprir as promessas que faz como candidato à presidência da República? O meu plano de metas, William, tinha 123 metas. Eu cumpri a maioria delas. Mas o senhor deixou coisas em aberto em saúde. Não, mas... Em saúde e segurança pública. Você me fez uma pergunta e não está me moradia. deixando responder. Não, candidato, eu só não quero que o senhor... Eu viabilizei. O senhor pode se defender e responder só depois de eu fazer esta observação. Pois é. O senhor deixou em aberto promessas na área habitacional, na área da saúde e na área da segurança pública. Por favor, pode Seus responder. números não estão bem corretos. Eles estão corretos, na área da moradia, não. checadíssimos. Na área da moradia, por favor, nós vamos discutir números agora, porque eles estão corretos. Eu não vou entrar nessa polêmica, está publicado no Diário Oficial. Isso. No Diário Oficial do município estão os dados. Eles estão disponíveis. Agora, são 123 itens, nós cumprimos mais de 50%, 100% das metas, e 85% ou 100% ou mais de 50% das metas. Detalhe, o PIB brasileiro entre 2015 e 2016 caiu 8%. Eu peguei a maior recessão da história da cidade de São Paulo e entreguei a cidade com um grau de investimento. Você sabe o que é o grau de investimento? Sim, senhor. Então você fique sabendo que com a maior recessão da história da cidade, eu entreguei com 5,5 bi em caixa, com 2.200 para pagar. Eu tive responsabilidade de manter a cidade de São Paulo sã num período de crise. Hoje, você tem estados atrasando salário, você tem municípios atrasando salário, você tem obras paradas no Brasil inteiro. Você não tem nada disso na cidade de São Paulo, candidato, não por causa do prefeito atual, por causa do trabalho que eu fiz de para a entrevista, então, render mais, vamos continuar. Para a eleição de 2010, o presidente Lula indicou a então candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, exatamente como fez com o senhor em 2012 para a Prefeitura de São Paulo e agora com a sua candidatura à presidência da República. Mas ao sair do governo, ter que deixar o governo, a presidente Dilma deixou o Brasil na crise em que todos nós brasileiros estamos mergulhados hoje e quase 11 milhões de desempregados. Hoje esse número já são 13, mais de 11 milhões. Mais de 11 milhões de desempregados, hoje são 13 milhões. Por que os eleitores devem acreditar que com o senhor, o partido que deixou mais de 11 milhões de desempregados não vai agravar a crise? Olha, eu tenho todas as razões do mundo para imaginar que o PSDB não vai sabotar o governo eleito no próximo dia 7 de outubro, como fez em 2014. A culpa é do outro partido? Em 2014, não, a culpa é do PSDB porque o presidente do PSDB assumiu a culpa ontem. Candidato. Assumiu a culpa ontem no jornal de grande circulação. Isso não se sustenta, candidato. Em 2014... Dá licença, eu vou reproduzir a fala do Tasso Gereissati ontem na Folha de São Paulo. Candidato. O Tasso Gereissati falou, nós cometemos 3 erros. Nós, pela primeira vez, questionamos um resultado eleitoral no Brasil. Isso é um crime contra a democracia. Não se faz. Em segundo lugar, nós aprovamos
uma pauta em que nós não acreditávamos para prejudicar o PT. As palavras são dele, Tasso Gereissati. 3, nós embarcamos no governo Temer. Candidato. E 4, nós embarcamos em Aécio Neves. Isso é o PSDB, esses 4 elementos é responsabilidade do PSDB. A crise é dos outros, então, o que dizer PSDB. dos mais de 11 milhões de desempregados? Mas Dilma Rousseff deixou o Brasil com mais de 11 milhões de desempregados. Dilma, candidato. Quando que a recessão começa? Depois da reeleição. O senhor fez uma pergunta, eu vou lhe responder. Em 2014, durante a campanha eleitoral de 2014, o déficit público passava de 17 bilhões. O PIB, o crescimento do PIB já tinha caído para 0,5%. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, dizia que estava tudo indo às mil maravilhas. Vamos relembrar a história. Não só isso, ela dizia que ia manter, se reeleita, a política que estava implementando para a economia brasileira e ainda acusava, o senhor deve se lembrar disso também, ela acusava os adversários, dizia que se eles ganhassem, ao assumirem o poder, eles iam mexer na economia e iam tirar, aspas, tirar a comida da mesa do trabalhador. Aí, ela ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, tomou posse imediatamente, tentou corrigir os rumos da economia, daquilo que o senhor mesmo chamou de cavalo de pau. Ela deu o cavalo de pau, tentando corrigir a economia, porque ela precisava ser corrigida, só que aí ela perdeu completamente a credibilidade. Os críticos imediatamente disseram que ela cometeu um estelionato eleitoral e nós mergulhamos numa crise de que, aliás, ainda não saímos até hoje. Qual é a dificuldade que o Partido dos Trabalhadores tem de fazer uma autocrítica, de reconhecer a sua culpa, a gestão da economia no ano de 2014 já fazendo água? Sabe qual é o problema? Primeiro você está citando uma entrevista minha em que eu digo os erros que foram cometidos no final do governo Dilma. Então, é contraditório o que você está dizendo, porque você está citando uma entrevista minha, em que eu estou dizendo, eu estou fazendo as críticas. Outra coisa é você dizer que a recessão de 2015 e 2016... Você estava culpando dos outros partidos, candidato? Eu estou dizendo que as pautas bomba e a sabotagem que ela sofreu, reconhecida pelo presidente do PSDB, teve mais influência na crise do que os eventuais erros cometidos antes de 2014. Nós tínhamos a menor taxa de desemprego em 2014. Você está falando de desempregado? Pega a série histórica, 4,9% de desemprego em dezembro de 2014. E aí começa o seu Eduardo Cunha, o seu Aécio Neves, a aprovar despesa lá no Congresso Nacional. Despesa em cima de despesa. Para sabotar um governo que precisava fazer um ajuste, mas não para jogar a economia numa recessão, para recuperar a economia, como já tinha acontecido em vários momentos. Como nós combinamos antes, infelizmente, o seu tempo terminou, mas enfim, está registrada aqui a sua opinião a respeito. Eu pediria agora que o senhor se dirigisse ao público para manifestar para ele qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. O senhor tem 1 minuto. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo se lembram dos 12 anos de normalidade democrática que nós vivemos no país. Era luz para todos, era universidade para todos, era ProUni, eram universidades no interior, eram escolas técnicas no interior, era a transposição do São Francisco, era a Transnordestina. Geramos 20 milhões de empregos em 12 anos na iniciativa privada e no serviço público. 12 anos de normalidade democrática. A partir do momento que a oposição passou a contestar o resultado das urnas, nós passamos a enfrentar essa crise da qual nós podemos sair em outubro deste ano se nós recuperarmos o projeto que vinha dando certo. Desenvolvimento econômico com inclusão. O povo é parte da solução, o povo não é problema. Vamos fazer o Brasil ser feliz de novo. Vote 13. Candidato Fernando Haddad, muito obrigado pela sua presença aqui, por enfrentar as perguntas nessa entrevista na bancada.